Bom, o primeiro tema que eu quero discutir com vocês, eu vou na ordem que tá lá, tá? O tema é potência mecânica. Potência mecânica, tá? Bom, esse tema aqui é um tema muito importante nos grandes vestibulares. Esse é o motivo pelo qual eu gosto de cobrá-lo, tá bom? Que vocês se dedicam em cima dele. Então, sempre que a gente pensa em potência de alguma coisa, a gente sempre relaciona com máquina, né? Que eu acho que é meio senso comum, assim. A gente sempre relaciona o termo potente a uma máquina, né? Então, vou dar o mesmo exemplo que eu dei no vídeo da aula gravada, que foi o exemplo de sala, que é, se eu colocar uma Ferrari em Fusca para andar 100 metros, com certeza vocês falam que a Ferrari termina antes. E aí, se eu perguntar o porquê, vocês provavelmente vão responder que vocês falam assim, o motor da Ferrari é mais potente, né? Mas o que que significa isso em grandezas físicas, né? Significa que você relaciona a potência à realização de uma determinada ação em um determinado intervalo de tempo pequeno. Então, quando você tem essa realização da ação num tempo pequenininho, a potência é muito grande. Então, a gente pode pensar que potência e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor for o tempo, da realização daquela ação, maior será a potência. Então, a primeira relação que você deve lembrar é que ΔT e potência, IP, são inversamente proporcionais. Tudo bem até aqui, meninos? Legal. Pensando nisso, matematicamente, para eu reduzir um número e o outro aumentar, eles têm que um ser o resultado e o outro ser o denominador. Então, se eu quero saber o resultado da potência, quem tem que estar no denominador é o tempo. Importante que você faça essas relações. Quando eu falei que a Ferrari andou 100 metros em um tempo pequeno, significa que ela teve um desenvolvimento de maior velocidade num intervalo de tempo pequeno. Então ali estamos analisando o desenvolvimento de energia cinética para falar sobre potência. Mas potência tem só a ver com energia cinética? Não, tem a ver com qualquer forma de energia. Então a gente coloca um E aqui, que é a generalização das energias. A gente pode estar falando ali sobre qualquer energia. Então pode ser cinética, pode ser potencial gravitacional se o corpo tiver uma altura em relação ao chão, pode ser energia potencial elástica se a gente falar da potência de uma mola, né? Pode ser a potência do fogão, a gente está falando de energia térmica. Então pode ser de diversas formas, tá? Então esse E é de qualquer forma de energia. O que você precisa lembrar? Que o E ele deve estar necessariamente em joules, não é quilojoule, não é megajoule, não é gigajoule, é joule. E o tempo deve estar necessariamente em segundos. Então, a gente vai falar aqui sobre tempo em segundos, não é hora nem minuto, hein? E aí a potência com essa combinação sendo joule por segundo, a gente chama isso daqui de watt. Watts, né? Então, é o W maiúsculo, certo? Alguma dúvida? Notações comuns de aparecer: quilo, mega e giga. O quilo é 1000, o mega é 1.000.000, 10 a sexta, e o giga é 10 a nona. Ok? Isso aqui é mais do que fundamental. Tem que saber isso aqui. Você vai encontrar uma porrada de exercício que potência não está em watts, e sim qualquer outra das três aí. Tudo bem? Então vamos lá. Dito isso aqui, um caso particular
caso particular sobre análise de potência. Galera, presta só um minuto que tô morrendo de calor aqui nessa sala. Pronto. Vamos lá. Caso particular é o seguinte. Já sabemos que potência é energia por tempo. Porém, você pode escrever energia de uma outra forma. Uma grandeza física que equivale à energia é o trabalho. A realização de trabalho é o desenvolvimento energético. Então, a sua equação de potência fica como trabalho por tempo. E aí você vai ter uma situação que é a equação de trabalho, você sabe que é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força de deslocamento dividido pelo tempo. E aí você vai cair em algumas situações em que o corpo, a máquina, o móvel, o que você estiver analisando, vai estar andando necessariamente com uma velocidade constante. Porque existem muitas questões de física de MRU. Quando isso acontecer, você vai ter que olhar para isso e falar que isso é velocidade. Por quê? Velocidade, você tem que lembrar que é o quanto o carro anda num tempo. E aqui é o quanto o carro anda por tempo, é velocidade. Então a potência fica escrita como força vezes velocidade, vezes o cosseno do ângulo entre a força e a velocidade, ou a força de deslocamento. Tudo bem, gente? É um caso mais particular. Meninos, entendido? Sim? Legal. Isso aqui é a potência que você tem que saber para a prova. Só isso. Não vou cobrar nada além disso. Bom, agora que vocês entenderem essa nossa parte sobre potência, acerca de potência, o próximo tema que trabalharemos aqui é cinemática vetorial. Vetor velocidade, posição e aceleração. Então, o nome desse tema é cinemática vetorial. Cinemática vetorial. Bom, dentro da cinemática vetorial, o que eu quero que vocês estudem é vetor velocidade, vetor posição e vetor aceleração. Ok? De forma bem tranquila, prestem bastante atenção. Eu vou resumir aquilo que a gente viu em sala. O único cara diferentão aqui é o A. De resto, os outros dois é a mesma coisa. Tá? Antes, você calculava uma velocidade média quando? Como? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. E essas coisas, elas representavam valores que a gente chama na física de escalares. Eram números apenas. Porém, caso você analise o deslocamento vetorial, automaticamente a sua velocidade é vetorial. Então, basta que você coloque um vetor nesse ΔS para que a velocidade seja vetorial também. Então, quando que eu tenho um vetor ΔS? Se eu tenho um corpo hipotético andando aqui, okay? Nessa direção, ele tem um deslocamento 1. Quando esse cara vai para sudeste, ele fala, opa, peguei o caminho errado. Agora eu tenho que ir para norte. Agora eu tenho que ir para norte. Bom, sendo esse cara o nosso S2, pense um pouco comigo. Se eu quero saber qual é o vetor ΔS, se é o ΔS, sendo ΔS um vetor, é final menos inicial, né? S2 menos S1, vetor, é claro que eu posso fazer isso aqui. Que o meu ΔS ele é igual ao quê?
S2 mais o oposto de S1, que dá a mesma, né? Isso é igual a isso, mais com menos é menos. Ah, pera lá, então somar vetor eu sei, só que eu não estou somando, eu estou subtraindo, somar com o oposto. Então eu vou começar sempre desse cara aqui, ó, ele é o primeiro, esse cara aqui é o segundo. Então vem comigo, ó. Eu vou destacar esse carinha aqui, ó, daqui, tá? Eu vou jogar ele para cá, ó. Ó, tá aqui. Esse cara é o meu Opa, esse é meu S1, né? Eu vou pegar primeiro o S2, desculpem. O meu S2 ele tá assim, né? Vou colocar para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Tá, esse é o S2. Eu tenho que somar esse cara com o oposto de S1. Se o S1 tá para cá, o oposto é subindo, né? Então lembra do método cabeça na bundinha, bunda do segundo na cabeça do primeiro, o oposto tá ali, né? Ó. É assim, né? Certo? Então esse aqui é o meu S2, esse é o meu menos S1. Pronto, somei com o oposto. Agora é só lembrar como faz o vetor resultante. É só fechar, né? Liga o primeiro no último. Então vamos lá. Canetinha ligando o primeiro no último. Pronto. Este é o meu vetor deltas. Fiz isso, calculei o valor. Se eu jogar aqui, isso é diferente disso aqui. Eu vou jogar aqui, no lugar do ΔS vetor, vou dividir pelo tempo e ter a velocidade média. Isso sim é vetorial. Tudo bem, meninos? Sim, sim. Todo mundo falando sim, vocês dois falando sim, tá muito fácil, hein? Tá fácil desse jeito? Vamos lá. Eu tenho aceleração agora. Esse aqui é mais chato, é mais diferentão, né? Porque nesse aqui a gente tem que analisar quando o corpo ele está andando numa circunferência, né? Se eu coloco um corpinho aqui, ó, rotacionando aqui, ó, nessa direção de sentido, na direção de sentido anti-horário, o que eu tenho que lembrar? Primeiro, que a minha velocidade ela é vetorial e ela é sempre tangente à trajetória. Esse é o vetor velocidade. Né? Mas não me interessa a velocidade, me interessa a aceleração. Bom, então quando esse vetor ele começa a dar a volta, eu tenho que lembrar? Tem que lembrar que se eu deito o vetor, ele já muda, ele já não é o mesmo. Então ele está tendo uma alteração de direção e sentido. Pode ter uma alteração no tamanho, e aí depende do tipo de movimento. Se for um movimento circular uniformemente variado, eu terei a aceleração que muda o módulo da velocidade, valor dela, valor. E essa aceleração ela tem que apontar junta se for aumentando a velocidade ou contra se for freando, né, o corpo. Então, ó, a gente tem que vir aqui, ó, esse cara aqui é o vetor, a aceleração, não qualquer aceleração, aceleração paralela ou tangencial. Só que ao passo que essa aceleração ela muda o módulo do vetor, existe alguma outra aceleração que está mudando ele em direção e sentido. É exatamente essa aqui. Esta aceleração tem que ser perpendicular a essa aqui, tá bom? E aí agora, essa aceleração é a aceleração o quê? Centrípeta, né? Beleza? Logo, minha aceleração resultante, a tá aí da meiuca, né?
Tá na meiuca aqui. Opa. Tá na meiuca aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Beleza? Bom, parando para pensar em relação a isso aqui agora, a gente vai chamar essa aceleração de gama, só para não ficar aí com outro AT, né? Como ela é a hipotenusa do triângulo, certo? É a hipotenusa do triângulo. Voltou? Tá. Como ela é a hipotenusa do triângulo retângulo formado por AT e AC, a gente vai falar que, por ela ser hipotenusa, ela é calculada como? O módulo dela ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então, AT módulo quadrado, só o valor, mais a centrípeta, vetor, ao quadrado, tudo isso aqui dentro da raiz, né? Depois que eu tirar esse cara aqui, certo? Então, é assim que eu calculo a aceleração total. Bom, quando que ela existe, né? Ela existe quando necessariamente eu estou em MCUV. A questão é ter que falar isso, tá? Então, vai existir aí o A tangencial, que vai mudar o módulo de V, e você vai ter a aceleração centrípeta, que vai mudar o quê? Direção e sentido. Direção e sentido de V. Ok? Já no MCU, como a velocidade é uniforme, é constante, quer dizer, o movimento é uniforme, o módulo da velocidade não muda, só direção e sentido. Então eu vou ter que o AT aqui é zero, não vai ter esse cara para alterar a velocidade, mas o A centrípeta continua, muda em direção e sentido, ok? Então tem que tomar cuidado do tipo de movimento. A aceleração centrípeta tem que saber calcular. O módulo dela é a velocidade linear, lá do MC1 ao quadrado, sobre R. Cuidado para não confundir com sobre 2, tá bom? Então, V quadrado sobre R. Beleza, meninos? João, ok. Ramon, Ramon, ok. Ótimo. Bom, então vamos lá. Acabou a cinemática vetorial, tá? Acabou. Isso aqui que você tem que saber. Vamos lá. O saco que. Agora sim. Beleza, gente. Agora que vocês entenderam essa questão da cinemática vetorial, vamos ao terceiro e último tema, que é a mecânica dos fluidos. O que você deve saber de mecânica dos fluidos? Você precisa saber Pascal, Estevan, certo? E Arquimedes. Se você souber esses caras, você mata aqui a mecânica dos fluidos, hein? Bom, o que Estevan constatou? Constatou o valor da pressão em um ponto em um determinado local. A pressão total, como Estevan determina, é a pressão atmosférica caso aquele corpo esteja aberto, não, um recipiente aberto, ou você mesmo. Pressão que a atmosfera faz na sua cabeça, mais densidade G e a coluna, a altura da coluna dessa coisa que está acima da sua cabeça. Já o Arquimedes, ele pensou que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Ele pensou lá na lei do empuxo, que é a densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Já o Pascal, ele pensou que pontos, como eles dependem de alturas, esses pontos na mesma altura têm a mesma pressão. E aí você cai aí que pressão no ponto 1 é igual a pressão no ponto 2. Aí fica F1 a 1, porque pressão é força sobre área, e F2 a 2.
Ou seja, você tem três ferramentas para usar na prova de mecânica dos fluidos a que você quiser. A que você quiser. Relaxa. Beleza? Relaxa. Então, dentro dessas três equações aí, você vê que a única que não tem pressão é empuxo. É a única aqui. Por quê? O empuxo ele é uma força. E força é vetorial. Pressão não é força. Pressão é pressão. Área é área. Densidade é densidade. G é G, H é H. Por isso que empuxo a gente escreve nesse formatinho. Tudo bem até aqui, gente? Bom, o exemplo aqui do Pascal é a prensa, né? Prensa hidráulica. Prensa hidráulica. Um exemplo de Estevan, de lei de Estevan, é vasos comunicantes. Comunicantes. E o empuxo, que vai relacionar a força que o líquido faz sobre o corpo que está abaixo da água. Tem muitos exemplos aí em questões de icebergs. Ok? Alguma dúvida, meninos? Cuidado com esses exemplos, hein? Tá bom, João? O João falou que sim, de boa também. Legal. Pessoal, dentro dos temas propostos, é exatamente isso aqui que a gente acabou de falar. A pergunta que eu tenho para vocês é: ficou alguma dúvida sobre qualquer outra coisa? De boa? Tá legal. Pessoal, então a gente ainda tinha 7 minutinhos, mas não tem o porquê eu ficar segurando vocês. Vocês podem estudar mais um pouco, fazer um trabalho se vocês quiserem, tá? E não deixem de olhar esses vídeos aqui, ó, para você fixar melhor o conteúdo. A gente teve várias aulas para falar disso. Não foi numa de 50 minutos que eu dei tudo isso. Tá bom? Então vocês estão liberados, gente. Professor, uma pergunta. Tipo assim, quando eu for mandar o trabalho para você, como que eu faço para deixar, tipo, organizado módulo 6, módulo 7, módulo 8? Porque se eu for mandar de cada um vai ficar muita foto, entendeu? Ah, sim, você cria um arquivo no Word, no computador, Tranquilo, tá bom? Se tranquilo, tranquilo. não, mais fácil você fazer isso aqui até, tá vendo? Para você ter isso depois, você vai usar isso aqui, ó. Você usa isso aqui? Uso, uso. Então você vai no novo, gera opa, aqui não, né? Ah, ele não tá aqui, documento. Aí você vai sempre inserindo aqui, ó, as fotos. Aí você faz assim, né, pelo menos, ó. Módulo 6. Aí você vem aqui, insere e vai colocando as imagens. Ó, você vai ter que tirar do seu computador, do celular, né? Jogar no computador, você vai Uhum. tirando, vai colocando aqui, uma atrás da outra. Entendeu? Ah, tranquilo, Aí tranquilo, depois só beleza. peço que você, aqui no download, ou você salve em Word ou em PDF. Nesses dois Tá, aqui. Tá bom? tranquilo, E aí fica beleza. mais fácil pra eu olhar. Tá? Belezinha? É a matéria da pressão aí, eu consigo entender um pouco mais porque lá no meu cursinho a gente tá vendo isso. Legal. É uma matéria Ah, do fim do ano, né? aí a Normalmente. gente tá vendo isso, aí tá mais tranquilo. Tá, legal. Então foca nas outras duas que faz tempo que eu dei. Tranquilo, beleza. Beleza? Beleza, senhor. Valeu. João e Ramon, espero que vocês vão bem. A gente se vê agora só lá no nosso segundo ano do ensino médio, tá bom? Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, ó. Beijão, meninos. Até mais, Valeu, hein? senhor. Falou.